Olá pessoal, antes de começar, vamos fazer uma recapitulação da melatonina, que é aquele hormônio produzido pela glândula pineal, lá no hipotálamo, no centro do seu cérebro, e que ajuda a controlar outros hormônios e também controla o nosso ciclo circadiano. Falar em ciclo circadiano, nós temos aquele relógio mestre central que regula um período de aproximadamente 24 horas e que é responsável para manter você entre os ciclos de acordado e dormindo. Podemos dizer que durante a noite os níveis mais elevados de melatonina te fazem dormir, enquanto que os níveis mais baixos de melatonina durante o dia te fazem acordar. Lembrando também do nosso querido cortisol, um outro hormônio, podemos dizer que o cortisol é o hormônio do dia e a melatonina é o hormônio da noite. Uma situação interessante é que, ao ficarmos até tarde da noite com fortes luzes acesas ou trabalharmos durante o dia em um ambiente de má iluminação, nós podemos ter um desbalanço, um desequilíbrio nos níveis de melatonina. É o que acontece, por exemplo, no jet lag, trabalho em turnos e distúrbios do sono, entre outras coisas. Agora vem uma parte da melatonina não relacionada ao sono e que ninguém te contou. Como dissemos, devido a seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, descobriu-se que a melatonina tem efeitos cardioprotetores. Alguns estudos evidenciaram que a melatonina ajuda a baixar a pressão arterial. Outros estudos demonstraram que a melatonina ajuda a baixar também os níveis de colesterol. A melatonina atua na produção, secreção, ação da insulina e, com isso, mexendo nos níveis de glicose. A melatonina regula a expressão de um gene chamado transportador GLUT4 ou glicose tipo 4, e isso desencadeia a fosforilação do receptor de insulina, prejudicando seu funcionamento. Você está confuso, não? Então, vamos resumir da seguinte maneira. Uma diminuição da melatonina leva a um aumento da resistência à insulina, e você fica mais propenso a diabetes, ao ganho de peso excessivo, principalmente na região da cintura. Um outro aspecto interessante da melatonina é que, devido ao seu potencial antioxidante, ela tem sido muito, mas muito estudada na oncologia. Estudos demonstraram que no câncer de mama das mulheres e no câncer de próstata dos homens existem níveis menores de melatonina circulantes. A melatonina é produzida nas células enterocromafins do seu intestino em cerca de 400 a 500 vezes mais do que na própria glândula pineal. E quando ocorre agressão ao intestino, aumenta a produção de melatonina, que, com seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, ajudam a recuperar o seu aparelho gastrointestinal. O que causa níveis elevados de melatonina? Bom, algumas pessoas produzem mais melatonina naturalmente. O estresse aumenta a melatonina devido a seus efeitos anti-inflamatório e antioxidante. A suplementação, existem pessoas que tomam suplementos de melatonina. A inflamação intestinal, acabamos de ver, pelos seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Suplementos como 5-HTP, SAM e triptofano, por aumentarem a serotonina, nós vamos ver em outro programa. Alguns antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e alguns anticoncepcionais aumentam a melatonina. E nos alimentos nós temos a cereja, as nozes, mostarda, o milho, arroz, gengibre, amendoim, cevada, aspargos e tomates, aumentando os níveis de melatonina. E, por outro lado, o que causa níveis baixos dessa melatonina? Um dos mais importantes é a exposição à luz azul. Por isso, eu sempre falo para os meus pacientes, usuários de computadores, laptops, etc., cuidado com a luz azul. A cafeína e o fumo também diminuem os níveis de melatonina. As mutações nos genes ANAT e ASMIT, nós vamos ver em outro programa. Os antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina, especificamente a fluoxetina. Os bloqueadores de canais de cálcio usados para pressão, verapamil e ditiazem, também diminuem os níveis. Drogas beta-bloqueadoras, como propanolol e atenolol, diminuem os níveis de melatonina. Os anti-inflamatórios, como aspirina, ibuprofeno, naproxeno, especialmente à noite antes de deitar. Então, gente, podemos ver nesta apresentação que a melatonina, ela não é apenas o hormônio de fazer as pessoas dormir, ela tem muitas outras qualidades que eu faço questão de repetir para que a gente possa entender que nós temos ao nosso dispor, às vezes, tratamentos que vão levar ao uso menor de medicamentos e a um tratamento mais consciente de determinadas patologias. Ao longo deste programa, vocês vão conhecer todas essas facetas, não só da melatonina, mas de toda a medicina circadiana.
Se você gostou desse programa, deixe seu like, ative o sininho de notificação para saber quando haverá um novo vídeo e eu conto com você no próximo programa. Até lá então!